Vamos ler o Salmo 27 e pensar um pouco nele. Salmo de número 27, vamos ler todo este salmo. Diz assim, eu leio, aí o irmão acompanhe com a sua Bíblia aberta no celular. Você em casa, é importante que você agora fique aí conectado espiritualmente, evite distrações, largue o controle remoto para não ficar para lá, para cá, vou para lá, vou para cá, fica aí sintonizado, vai até o fim, tá bom? Vamos lá, diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá e me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltado a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Já falamos que o livro de Salmos é uma forma do salmista poder expressar a história da vida dele poeticamente. Poeticamente. A poesia é um estilo de escrita muito interessante. Muito interessante. Eu estou lendo um livro do Eugene Peterson, em que ele fala sobre espiritualidade subversiva. E ele então comenta que ele tem mais valor à poesia do que propriamente aos livros nas teorias. Porque na teoria não existe como que uma implicação com aquilo que está sendo teorizado, que está sendo observado. Agora, na poesia é impossível que um poeta não se implique com aquilo que ele está compondo, com a sua poesia. E na Bíblia nós temos livros poéticos. O livro de Salmos é um livro poético. Jó é um livro poético. Os livros de sabedoria são livros poéticos. Jeremias é um livro poético. E o Eugene Peterson, ele vai falar justamente sobre Jeremias. Como que Jeremias ele expressa a sua dor, o seu sentimento por poesia. Isso é muito legal. Por quê? Porque na poesia nós nos identificamos com aquilo. Na teoria nós como que lemos e aprendemos e conjecturamos e racionalizamos, mas nem tudo na vida é da ordem do racional. É preciso ter uma compreensão que é uma compreensão da ordem do espiritual, tá? Do espiritual.
Então, desta maneira, nós temos na Bíblia estes livros que são poéticos. E dentre estes livros poéticos, nós temos o livro de Salmos, onde o salmista ele pega a experiência dele e ele transforma essa experiência em uma poesia, de tal maneira que esta poesia se constitui numa história. É uma forma de poder falar da história, é uma forma de poder falar da vida. Que Deus nos dê a graça, que Deus me dê a graça, e que Deus nos dê a graça de podermos, na história da nossa vida, compormos poesias. Que nós não sejamos tão teóricos, mas sejamos um pouco mais poetas, sejamos um pouco mais sensíveis, sejamos um pouco mais humanos, ou sejamos um pouco mais, não, sejamos mais humanos, sejamos então pessoas que sentem, sejamos pessoas que sentem o amor, que transmitem o amor, pessoas que sentem e que podem então acolher, sejamos mais nessa perspectiva do Senhor Jesus, que vendo as pessoas sofrendo, ele não passava ao largo. Que a minha vida, que a sua vida, não seja a história de um livro de terror. Que quando olharem para a minha vida e olharem para a sua vida, ou quando nós passarmos desta vida e deixarmos aqui uma história, que a minha história não seja uma história de terror, que a minha história seja uma poesia, que a sua história seja uma poesia que reflete ou que reflita o grande amor de Deus para conosco. Então aqui neste salmo, o salmista ele está contando uma das histórias da sua vida. Contexto fala de inimigos, contexto fala de perseguição, contexto fala de desamparo, o contexto fala de medo. Basicamente, podemos tomar o primeiro versículo deste capítulo para que possamos então dizer que o tema central deste salmo é o medo. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu recearei? Então eu coloquei o seguinte título para esta nossa reflexão: como vencer o medo? Será que é pertinente para os nossos dias? Será que é pertinente quando a gente escuta pipocos por aí? Quando a gente está numa emergência de hospital e vê pessoas chegando lá nas mais variadas situações? Será que é pertinente quando nós tomamos conhecimento de tantas notícias desagradáveis? Este tema do medo, ele é estranho para você? O medo, ele é um sentimento, e mais do que um sentimento, ele chega até a ser um instinto. Ele é instinto. O instinto é algo que nós temos para que possamos dele nos valer para nos protegermos. Então, conceber o medo como um instinto tem a ver com o instinto da preservação, de poder se preservar. Alguns medos que nós temos na vida: medo de ficar doente, medo de ficar doente. Conversa de quem está na meia-idade, vai chegando na terceira idade: ah, mas se eu tiver que morrer, se tiver não, que vai mesmo, a gente fala se tiver, vai, mas eu não queria ficar doente, não queria ficar numa cama, eu peço a Deus que não me deixe passar por essa experiência. Ora, o nosso corpo é passível de enfermidade, tem muitos crentes sinceros, enfermos. Então, o medo de ficar doente. Agora, interessante que tem pessoas que têm medo de ficarem doentes, mas elas não se previnem da doença. Já observaram isso? Tem medo de ficar doente, mas não toma cuidado com a alimentação. Tem medo de ficar doente, mas não toma cuidado neste tempo que nós estamos vivendo, por exemplo, com a higiene. Tem medo de ficar doente, mas não cuida do sono, e várias coisas que existem aí nesse contexto. Eu tenho medo de ficar doente, olha, mas não se cuida. De um lado, há um medo de ficar doente muito grande, e de outro lado, há uma indústria que cresce muito, que é a indústria farmacêutica.
É uma indústria que está despudorada. Eu sou do tempo, já falei isso aqui para os irmãos, aqui na subida da Vilela Tavares, não sei se ainda é Vilela Tavares, depois que chega ali no Marcílio Dias, vira para a direita, tá? Em que ali havia uma farmácia, e essa farmácia tinha umas prateleiras, tá? E os remédios eram guardados esteticamente nas prateleiras. E não tinha como uma pessoa que chegasse na farmácia acessar a prateleira. Hoje, eu e você, nós vamos numa farmácia, a gente escolhe, pega um cestinho, vai lá, pega Doril, que a dor sumiu, né? Vai lá, pega não sei o quê, pega não sei o quê, pega não sei o quê, e vai comprando. Então, observem, de um lado tem o medo da doença, de outro lado, parece que tem alguém que está incentivando esse medo para poder vender remédio. Porque tem uma promessa que os remédios vão, assim, vão eliminar todos os males. Outro dia eu tomei conhecimento, acho que de um dos remédios mais caros do mundo. Estava chegando aqui no Brasil, bem caro, não gravei o nome não, mas um remédio bem caro chegando no Brasil. Tá? Então, ao tempo em que os medicamentos, eles se constituem bênçãos de Deus, não podemos abrir mão, poder falar, não, Deus vai me curar, não vou tomar o remédio, ou então eu coloco o remédio lá na prateleira e olho para ele e falo assim, remédio, eu vou ficar curado, e não tomo o remédio, tá? Não é desta maneira, mas partir para o outro lado, que é de se entupir do remédio para não ficar doente, é totalmente equivocado. A melhor maneira, repito, é a boa alimentação, tá? É aquilo que dá para a gente fazer exercício, é tudo aquilo que eu sei e não faço. Tá? É aquilo que eu sei e não faço. Eu acho que eu não sou o único também. Então, medo de ficar doente. Agora, tem um outro também, medo de perder o emprego. Perder o emprego é perder a subsistência, é perder o salário, é poder então você entender que, se eu perder esse emprego, como é que eu vou pagar o aluguel da casa? Se eu perder esse emprego, como é que eu vou pagar o financiamento? Se eu perder esse emprego, como é que eu vou pagar o cartão de crédito? Aí podemos também fazer um outro paralelo. Medo de perder o emprego, mas não tem medo de gastar, né? Então tem gente que compromete o orçamento mais do que deve comprometer. Então, se o orçamento é X, você deve viver com X. E dizem aí os entendidos, o irmão Almir Tabajara, que está louvando a Deus conosco. Irmão Almir, Deus abençoe você. A irmã Dorcas, Almir Tabajara, crente, professor universitário, administrador, foi vice-reitor. Ele coloca o seguinte, olha, pega o teu orçamento e não gaste tudo. Deixe uma reserva. Então tem X, tenta viver com 80% desse X, deixa 20X lá de reserva. Vamos fazer aqui, tem 1.000, tenta viver com 800, guarda 200. Porque a gente tem que, não é? Mas tem gente que não somente gasta os 100%, que tem alguns que têm a capacidade de poderem gastar 110, 120%. Ganha X e gasta 2, 3X, como é que pode? Como é que pode um negócio desse? Tenho medo do desemprego, então é de não dar conta da subsistência, de não poder fazer as compras no mercado, de não poder ir lá e comprar o arroz. Está caro o arroz, mas não está tão caro que nós não possamos comprar. Está caro, mas não está tão caro, então a gente tem um medo. E esta questão do medo do desemprego atrelado ao medo do dinheiro, porque nós entendemos equivocadamente que o dinheiro dá segurança. Então, se tem dinheiro, tem segurança. É aquilo da parábola no Novo Testamento, daquele cara que era rico e queria ficar mais rico. Ele então destrói os seus armazéns, constrói outros maiores, e ele fala, agora calma, come, bebe, regala-te, porque o que tens preparados para muitos anos. O dinheiro é bom, gente, ele dá uma certa segurança, mas ele não dá toda a segurança. Não dá. Tem um medo também, um outro medo, que é o medo de perder um ente querido. Perder uma pessoa amada. Como será a minha vida
se eu perder meu pai? Como será a minha vida se eu perder a minha mãe? Como será a minha vida se eu perder, tá? Então é o medo de perder pessoas que nós amamos, que é natural, ok? Mas isso pode acontecer e acontece, tá? Dentro de uma questão como que natural, não é o sentido de poder, fora um desastre, uma catástrofe, de poder perder toda a família, mas dentro de uma questão natural, vai um primeiro, depois vai o outro, depois vai o outro, e assim é que acontece. É como o retrato. Então tem um retrato, aí você tem aquele retrato lá de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, aí tem 40 pessoas. Aí você começa a falar, isso aqui não está mais aqui, esse aqui não está mais aqui, esse aqui não está mais aqui. Aí você observa o seguinte, você só não está ali porque foi você que tirou o retrato. Senão você já estaria até assustado. Eu também não estou aqui. Mas o fato é, então, que há um medo de perder pessoas. Isto deve nos levar, ou deveria nos levar e deve nos levar a valorizar as pessoas que nós amamos. Se tem medo de perder, mas não tem como não perder, valorize quem você ama. Usufrua desta pessoa no sentido, usufruir assim da presença, da convivência, da sabedoria, do amor, nesse aspecto, de poder entender o tempo por essa realidade. O tempo, meus amados irmãos, mais do que tempo cronológico, mas tempo enquanto potência. Me chamaram, foi na primeira igreja batista de Irajá, para poder falar sobre as crises da meia-idade, pastor Gilto. Então eu estou há alguns meses, se Deus me der a graça, de dar tchau para a meia-idade, tá? A meia-idade, primeira coisa que eu coloquei, para saber qual é o meio, nós temos que ter 2 pontos, um inicial e um final. Então você tem um ponto inicial, tem um ponto final, aí você tem um ponto do meio, que é um ponto equidistante dos 2 outros pontos. Na vida, a gente tem um ponto, que é do nascimento. Sabe qual é o ponto final? Não sabe. Então, olhar para uma pessoa que está com 40 anos e falar que ela está na meia-idade, não necessariamente. Uma pessoa que faleceu com 20 anos, aos 10 anos estava na meia-idade. Um que faleceu com 30 anos, aos 15 anos estava na meia-idade. Então a vida, biblicamente falando, é mais do que contagem de dias. Muito embora o salmista fale, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a viver. Medo de perder um ente querido. Tem também o medo, que é o medo dos medos. Que é o medo dos medos. Qual é o medo dos medos? É o medo de morrer. É o medo de morrer, tá? Até a pessoa que quer se matar, ela lá no fundo tem medo de morrer. Ela lá no fundo ela tem medo de morrer. Inclusive, em alguns aspectos, com pessoas que querem tirar a vida, que atentam em tirar a vida, por exemplo, que fica naquela posição de um prédio, ali ameaçando, por vezes acontece dela cair acidentalmente, muito embora ela tenha esse desejo, porque ela fica jogando com a vida. Não joga com a vida, porque jogar com a vida vai que, né? O medo dos medos é o medo de morrer. Isso, meus irmãos, não é ruim, porque se eu sei que a vida tem um fim, então eu vou procurar viver melhor cada dia, do amanhecer ao entardecer. Então, entender o tempo, não como, repito, não como uma soma de dias, mas entender o tempo como potência, entender o tempo como uma bênção que Deus dá para a gente. Por isso que a Bíblia fala, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, e este é o dia que nos deu o Senhor. Então aproveitar para que nós possamos viver bem. Mas convivemos com medo a todo momento, a todo instante. Faz parte da nossa vida, é um instinto que nós temos.
e que devemos utilizar dele, nos valermos dele, para que possamos avançar. O problema não é o medo, o problema é ser dominado pelo medo. O problema é quando o medo domina a gente. Então, como vencer o medo? À luz aqui do que nos fala o salmista. Primeira coisa, vença o medo com uma declaração de fé. Vença o medo com uma declaração de fé. Veja aí como é que começa o salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem recearei? E no final, coloca o seguinte: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. No penúltimo capítulo. Vença o medo com uma declaração de fé. Vamos compreender um pouco o que é uma declaração. Declaração é mais do que uma conversa. Declaração é mais do que uma fala. Declaração é mais do que expor um pensamento. Declaração é uma convicção do coração. Quando eu declaro, eu estou dando ali uma convicção do coração. Eu declaro que eu aceito. Eu declaro, está declarada a Constituição do Brasil. Então há uma declaração. Uma declaração não pode ser dúbia. Uma declaração que é dúbia, que pode dar duas interpretações, não é bem uma declaração. Porque uma declaração tem que ser clara. Tem que ter clareza. Uma declaração tem que ter fundamento. Não posso declarar a partir do nada, eu tenho que declarar a partir de alguma coisa. Declaração de fé é o ato de nós podermos então declarar o que nós temos de compreensão da palavra de Deus e do Deus da palavra. Eu quero aqui dar alguns exemplos de declarações de fé na Bíblia. Por exemplo, quando Davi foi enfrentar Golias, 1 Samuel capítulo 17, ele deu uma declaração de fé. Ele falou: você vem a mim com espadas e varapaus, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Isso é uma declaração de fé. Eu vou ao médico em nome do Deus vivo. Eu vou procurar o advogado em nome do Deus vivo. Eu vou para esse negócio em nome do Deus vivo. É uma declaração de fé. O Davi, que era de baixa estatura, olhando para o gigante, ele só o venceu por conta de uma declaração de fé. Mas vamos explicar melhor isso aí. Jó capítulo 19, versículo 25. Conhecemos muito bem a história de Jó, ok? Conhecemos muito bem a história do sofrimento de Jó. E quase que no meio do livro de Jó, nós encontramos uma pérola, uma de muitas outras, mas esta está muito clara, que ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso é uma declaração de fé. Eu sei. Diz a filosofia: uma coisa sei que nada sei. A Bíblia diz: eu sei. Na declaração de fé você fala: eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Levemos isso para o Novo Testamento. Se os discípulos, quando viram Jesus ser sepultado, eles tivessem dito: eu sei que o meu Redentor vive e que levantará sobre a terra, eu sei que esse corpo que aparentemente vai entrar em estado de putrefação, ele vai ressuscitar. Mas dos discípulos, praticamente todos duvidaram. Lembra da história dos discípulos do caminho de Emaús? Contaram a história como que já tivesse sido do passado. Jesus estava com eles e eles não estavam nem aí. Então encontramos esta declaração de fé. Outra declaração de fé, de muitas outras, no livro de Romanos 8, 31 ao versículo 39, que é o cântico de vitória. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma declaração de fé. Isso é uma declaração de fé. Uma outra declaração de fé, de muitas outras. Filipenses 4,13. Quando o apóstolo Paulo ele fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Então, quando ele fala posso todas as coisas, você tem que entender, nós temos que entender o versículo anterior, que é sei passar abundância, sei ter fome, sei ter necessidade, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece nessas situações. Então, eu posso, naquele que me fortalece, enfrentar uma crise de Covid. Eu posso, nessa situação, enfrentar. Os irmãos entendem? Naquele que nos fortalece. Uma outra declaração de fé que me vem à mente ainda no livro de Filipenses. O meu Deus, segundo as suas infinitas riquezas, Ele suprirá em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Isso é uma declaração de fé. Isso é uma declaração de fé, que o meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Para que serve uma declaração? Declarar é um ato de tornar público. Declarar não é alguma coisa que a gente guarde, declare. É o edito do rei. Declaro que a partir de agora, então está lá colocado, há uma declaração. Se nós formos para lá o tempo do rei Arthur, lá na Idade Média, lá no tempo também do rei Belsazar, tocava-se as trombetas e vinha então a declaração. Porque declaração é alguma coisa para ficar pública. Então vença o medo com uma declaração de fé, para que você publique naturalmente que você crê em Deus. Para que naturalmente as pessoas vejam, não que você não sinta medo, não que você não tenha medo, não que você é inabalável, mas que você crê num Deus que te ajuda em todas as situações. Uma declaração de fé, ela nos coloca dentro de uma convicção de que nós temos. O salmista ele fala, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Declarar é uma convicção de fé. Bom, mas aí eu falei que era preciso esclarecer algumas coisas sobre isso, porque a famigerada teologia da prosperidade, ela vai pegar a questão do declarar, e vai falar assim, você tem que declarar que está curado. Você tem que declarar que é isso. Tem que declarar. E aí vai pegar uma palavra, que é a palavra de Deus, mas tirada do contexto, para poder então fazer dela como se fosse uma varinha de condom, uma vara mágica, uma mágica. Você declara, mais do que isso, tem que declarar para Deus. Nesse sentido, declarar para Deus chega quase que às raias de poder dar ordens para Deus. É como poder falar assim, o Senhor disse aqui, eu quero lembrar para o Senhor, que no livro tal o Senhor disse, o Senhor esqueceu? Às vezes a gente tem um pensamento assim, eu quero lembrar para o Senhor, não, nós é que esquecemos, Deus não esquece de nada. Então declarar não é dar ordens para Deus, declarar não é o fanismo de poder falar, não, porque eu creio. Não, declarar é publicar como convicção de fé. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aí, o que acontece? O que acontece no livro de Jó, por exemplo? É observar como que termina a história dele. Jó termina a história dele falando, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Declarar a fé é uma forma de poder desestabilizar e desestruturar as fortalezas espirituais que por vezes ficam e vão se estabelecendo na nossa própria mente. O que diz aqui o texto de 1 Coríntios? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos o que? Os pensamentos, tá? E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência. Levar cativo todo o entendimento à obediência significa o seguinte, firmar a declaração de fé. Meus amados irmãos, na vida, quanto mais declaramos a nossa fé, quanto mais publicamos a nossa fé,
mas nós temos a resistência espiritual para vencermos as adversidades. É isto que o salmista está dizendo. Quando ele fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ele está dizendo isso para si mesmo. E ao dizer isso para si mesmo, ele está destruindo fortalezas da mente dele. Fortalezas, meus irmãos, que vão se estruturando dentro de mim e de você. Fortalezas que são colocadas pela lógica humana. Não, isso aí não tem jeito, né? Essa situação não tem jeito, isso aí não tem jeito. É desta maneira, são lógicas, o raciocínio matemático. Mas Deus que criou a matemática, Ele é além, Ele não raciocina por um raciocínio matemático. Inclusive, dizem aí as pessoas que entendem, que a pós-modernidade é justamente este pensamento que mostra a falência da modernidade. O que é a modernidade? Que é tudo matemático, né? O que é a modernidade? Que o racional tem como poder dar conta das coisas, que o homem vai evoluir, ao ponto dele poder solucionar todos os problemas. Acho que o secretário da ONU, o secretário-geral da ONU, que é o atual, que é o ex-primeiro-ministro de Portugal, dando uma entrevista para a CNN, ele usou uma expressão muito interessante. Ele falou assim, que a Covid colocou o mundo de joelhos. A Covid colocou o mundo de joelhos. Então, um mundo que tem uma superpotência como os Estados Unidos, que tem lá as armas bélicas mais poderosas, colocou o americano de joelhos. Lá na China, que se apresenta como a segunda grande potência mundial, colocou os chineses de joelho. Colocou a Alemanha de joelho. Colocou a Espanha de joelho. Colocou a França de joelho. Colocou o Brasil de joelhos. Colocou de joelhos. Então, a questão é o seguinte, o raciocínio não pode ser abandonado, a lógica não pode ser abandonada, ok? Mas ela também não é o fundamento da nossa vida, porque se fosse a lógica o fundamento da nossa vida, a fé não faria sentido, porque dentro de um raciocínio lógico, a fé não tem lógica. Você vê Deus, você pega Deus, você coloca Deus no tubo de ensaio, mas você sente Deus. Eu lendo o livro do Peterson, anotei lá, que eu vou lendo e vou anotando, Deus fala, minha gente. Deus fala. Deus não somente existe, Ele fala. E eu coloquei isso como referência ao prólogo de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus fala. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Quantos? Deus fala, minha gente. Deus sussurra pela palavra dEle, Ele orienta a gente. E isso não é lógico. Então a declaração de fé é uma forma de nós podermos destituir as fortalezas da mente. As fortalezas da mente que impedem que nós possamos avançar. As fortalezas da mente que colocam assim, é meu temperamento, é meu jeito de ser, eu sou assim, minha personalidade está formada. Eu li um outro livro em que o autor colocou da seguinte maneira: esse negócio de falar que a personalidade se forma e depois fechou e já era, não é verdade. A pessoa, aos 90 anos de idade, ela pode mudar ou não pode? Aos 105 anos de idade, ela pode mudar ou não pode? Então esse negócio de poder falar que não tem como poder mudar, não é verdade. Não é verdade. Nós podemos mudar. E Deus é aquele que nos ajuda a mudar. Então, como vencer o medo? Com uma declaração de fé. Como vencer o medo? Nós vencemos o medo introjetado no nosso coração. De que maneira? Colocando aqueles que se levantam como nossos inimigos perante Deus. Aí do versículo de número 2 até o versículo de número 6,
o salmista vai falar de inimigos. Os meus inimigos, ele era rei. Ele não pediu para ser rei. Ele não veio de uma linhagem de o pai que era rei. Ele foi colocado como rei. Está entendendo isso? É Deus que nos colocou na posição em Cristo de filhos de Deus. Não fui eu que me coloquei lá, é Deus em Jesus que me colocou lá. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus em Jesus. Eu sou príncipe do Senhor, você é princesa do Senhor em Jesus, porque a dignidade que eu tenho, quem me deu foi Deus. A dignidade que nós temos, quem deu para a gente foi Deus. Observem bem que nós somos os maiores conspiradores de nós mesmos. Somos os maiores expoliadores de nós mesmos. Somos os maiores flageladores de nós mesmos. Nós nos maltratamos, nós nos desqualificamos. Nós fazemos isso quando nos comparamos com as pessoas. Nós fazemos isso quando invejamos o que o outro tem. É o jeito humano de ser. Mas Deus não. Deus, Ele nos constitui de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Davi é colocado como rei, e toda pessoa que é colocada numa posição de destaque, ela tem que estar preparada que ela vai ser observada. E se ela é observada, ela vai ser invejada. Toda pessoa que tem uma posição de destaque, ela tem que observar que ela vai ser observada, e se ela é observada, ela é invejada. E deixe-me falar uma coisa para os irmãos aqui, para os irmãos que estão em casa. Eu e você estamos numa posição de destaque. Não que nós sejamos melhores do que ninguém, mas nós estamos numa posição de destaque, sabe por quê? Porque o Senhor Deus colocou os nossos pés sobre uma rocha, a rocha de Sião, Jesus Cristo o Senhor. Então, colocados nesta posição, um novo estilo de vida, um novo modo de pensar, um novo modo de agir, nós temos uma nova maneira de ser, somos observados. Por que falam tanto de crente? Por que quando acontece uma coisa com crente fala tanto? Eu acho que tem que falar mesmo, porque erro é erro em qualquer lugar, mas já observaram que em outros contextos não há o mesmo foco? Já observaram que quando é de um segmento que não é cristão evangélico, não tem a mesma pressão? Sabe por que isso? Porque olham para mim e para você de maneira diferente, porque no mundo nós temos uma posição de destaque, mas em nome de Jesus, não entenda essa posição de destaque como se você, por crer em Jesus, fosse melhor do que qualquer pessoa, porque não é isso. Não é isso. Não é desse destaque que eu estou falando, não é desse destaque que a Bíblia fala, é do destaque daquele que está alicerçado sobre uma rocha, alicerçado sobre uma rocha. O medo então existencial, o medo que eu falo, o Senhor é minha luz, é minha salvação, o medo real, o medo dos meus inimigos, mas tem o medo do desamparo da vida. Como é que vai ser? Como é que eu vou viver? Como é que vai ser? É sobre o que nós vamos conversar amanhã, no que os jovens vão fazer amanhã, que o tema é o excesso de futuro. Excesso de futuro é ansiedade. Como é que vai ser? Como é que vai ser agora? Vai ser como sempre foi. Vai ser como sempre foi. Vai ter comida na tua mesa como sempre teve. Vai ter dificuldade como sempre teve, e você vai vencer a dificuldade como sempre venceu. Não faltou e não vai faltar, amém? Jesus não deixou e não vai deixar. Observem bem o que diz aqui: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor não me abandonará. Não temo desamparo, porque Deus nunca vai te deixar desamparado. Não temo desamparo, porque você nunca ficará sozinho. Você dorme, o Espírito está ao teu lado, Deus está ao teu lado. A Bíblia fala, um texto aqui do livro de Salmos fala que Deus é aquele que afofa a nossa cama. Quando eu me reviro para lá e para cá, é porque eu não estou deixando que Deus arrume a cama para eu dormir. É que eu estou levando preocupação para o meu leito. Então desamparo é como vai ser, o que eu posso fazer?
nós que achamos que podemos fazer muita coisa, podemos fazer muito pouco. Você acha que pode mudar o seu filho? Não pode. Você acha que pode mudar uma pessoa? Não pode. Não tem poder em fazer isso. Não adianta se esgoelar querendo fazer isso. Não adianta querer se adulterar fazendo isso. Não pode. Quem pode é Deus. E Deus pode te usar para isso. E Deus pode te usar. E não somente pode, como tem usado. Porque nós somos instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Porque nós somos instrumentos valiosos nas mãos de Deus. Porque a Bíblia fala que nenhuma palavra ela volta para si vazia. É enfrentando o medo existencial, é enfrentando o medo real, é enfrentando o medo do desamparo, é abrindo o coração perante Deus, que o salmista fala: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu tomo este versículo, colocando ao lado de Lamentações de Jeremias, que diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu creio que, a despeito de, pode colocar lá, do político tal, a despeito de não sei o que, a despeito de não sei o que, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É uma declaração de fé. Não é uma declaração do céu na terra, é uma declaração da terra que caminha para o céu. É uma declaração daquele que caminha para estar com o Senhor e do Senhor que caminha para estar conosco. Se perdemos a esperança, nós vamos perder o movimento. Se perdemos a esperança, nós vamos perder o batimento. Se perdemos a esperança, nós vamos perder a motivação. Se perde a esperança, só lhe resta a prostração. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí, meus irmãos, tendo ele aberto o coração, tendo ele questionado os seus medos, tendo ele confrontado os seus medos, tendo ele levantado a cabeça para olhar para os seus inimigos, tendo ele então olhado com os olhos da fé numa declaração de fé, olha o que ele diz: anima-te, fortifique-se o seu coração, espere pois no Senhor. Olha que maneira linda de poder terminar. Esta é a palavra de Deus para você hoje. É a palavra de Deus para cada um de nós hoje. É Deus falando: anima. Deixa esse abatimento, anima. Animar é levantar, é sacudir a poeira, é continuar na caminhada. Anima, fortifique-se, busque a força lá de dentro, fortifique o teu coração. Espere, pois, no Senhor. Deus não desaponta ninguém que nele espera. Não será você o primeiro. Não há primeiro nesse sentido, porque ninguém que espera no Senhor é desapontado pelo Senhor. Como vencer o medo? É desta forma que o salmista aqui nos apresenta. Acima de tudo, com uma declaração de fé. Nós estamos iniciando uma nova semana, meus irmãos. Nós estamos começando uma nova semana. Vamos começar com uma boa declaração de fé. Eu sei, numa outra declaração, que agora é do apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Se você tem uma declaração de fé na tua vida, ninguém te segura. Se você tem uma declaração de fé na tua vida, você pode sentir um cansaço, pode sentir um medo, mas você vai continuar caminhando. Se você tem uma declaração de fé, que eu falo, que é a declaração do que está pautado na palavra de Deus, que é fruto da experiência com Deus, a tempestade vem, mas ela vai embora e você continua. Anima teu coração, fortifique-se e espere, pois, no Senhor. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Você que está em casa, eleve seu pensamento a Deus, ore ao Senhor. Quem sabe nesta noite, falando aqui para os irmãos presentes, para você na sua casa, em qualquer lugar que você esteja, justamente neste momento que você está vivendo de muito medo, de receio,
de inquietação. E a ênfase é: faça uma declaração de fé. Faça como fez o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? A maior declaração de fé que nós podemos fazer é entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. O maior ato de fé é poder entregar a vida ao Senhor Jesus. Já fez isso? Já agiu desta maneira? Todos nós que estamos aqui já agimos desta maneira. Já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Você que está em casa, já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? É declaração de fé, porque é declaração de confiança. Senhor, o que eu tenho de mais precioso, que é a minha vida, eu coloco em tuas mãos, porque eu sei que o Senhor vai transformar a minha vida, e o Senhor vai fazer com que do deserto venha um oásis, que da fraqueza venha a força, que da debilidade venha a segurança. Entrega a tua vida ao Senhor. Se você está aí tomando esta decisão, se você aqui toma esta decisão, compartilhe conosco. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, mande aí pelo WhatsApp, dizendo: olha, eu declaro a minha fé, colocando a minha vida, a minha família, os meus problemas perante Deus. O irmão que aqui está, enfrentando a dificuldade que o irmão está enfrentando, declare a tua fé. Senhor, eu declaro a minha fé, crendo que nesta situação, naquela outra, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oremos nesse sentido.